Os irmãos sabem que nós estamos no meio de uma série, na verdade, caminhando para o final já. O livro de Tito é bem pequeno. Nós estamos chegando ao final da nossa série em Tito. E assim, aprove ao Senhor em sua infinita misericórdia que o texto que nós vamos expor, o próximo texto da exposição de Tito, é um texto perfeitamente missionário, que cabe especialmente para um culto como hoje. E eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito. Geralmente nós pularíamos, daríamos uma pausa na série e pregaríamos algum texto clássico sobre missões, mas o Senhor, em sua divina providência, permitiu que o texto de hoje fosse um texto especial para a ocasião do nosso culto de hoje. Tito 2, a partir do versículo 11. Vamos fazer a leitura? Com toda reverência, diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E essa graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Bom, nesse texto, a partir do versículo 11, Paulo ele vai fundamentar aquilo que ele havia ordenado anteriormente para Tito. Você percebe que o versículo 11 começa dizendo por quê, certo? Por quê? Ou seja, ele está explicando a motivação do que ele havia ordenado a Tito antes. E o que Paulo havia ordenado a Tito? Olha o versículo 1 do capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo havia ordenado a Tito que pregasse o Evangelho, que anunciasse o Evangelho, e as implicações do Evangelho na vida prática das pessoas, na vida dos homens e das mulheres idosos, na vida dos homens e das mulheres mais jovens, na vida dos escravos, na vida dos presbíteros. E agora ele vai dizer o motivo do porquê Tito deveria gastar a sua vida pregando o Evangelho. E é por isso que esse texto é propício para nós hoje, porque é um culto de envio missionário. Nós estamos separando e enviando uma irmã para anunciar o Evangelho. E o apóstolo Paulo aqui vai nos mostrar então os motivos do porquê pessoas como pastores, missionários, devem continuar anunciando a obra do Senhor, anunciando a mensagem do Senhor, ensinando a proclamação do Evangelho. E em resumo, Paulo vai nos mostrar que a pregação do Evangelho deve ser feita por causa da graça de Deus. Eu sei que parece simples, mas eu quero mostrar aos irmãos como Paulo destrincha a graça de Deus, nos levando às profundezas dessa maravilhosa doutrina, e então explica o porquê que ela é o fundamento, então, de nós gastarmos as nossas vidas ensinando e proclamando a palavra do Senhor. E no versículo 11, então, Paulo ele vai falar da manifestação da graça. Esse é o primeiro ponto, a manifestação da graça. Ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou trazendo salvação a todos. Como eu disse, então, Paulo ele está fazendo uma conexão com o que ele havia dito anteriormente.
E o que ele havia dito anteriormente, que Tito deveria pregar o Evangelho. E ele então deveria pregar o Evangelho, porque a graça de Deus havia se manifestado Salvador a todos os homens, a todas as pessoas. Paulo aqui, ele está olhando para o passado. Ele está fazendo o movimento de olhar para trás. E ele está dizendo e falando para nós olharmos especificamente para a graça. Essa palavrinha é muito importante. E às vezes nós a usamos sem entender a sua definição, ou sem entender o seu significado. Alguns resumem graça como o favor imerecido de Deus. E é uma maneira simples de definir isso, mas é muito mais profundo. Graça é a bondade de Deus que nós acabamos de cantar, sendo derramada e demonstrada a pecadores miseráveis. Graça é um favor imerecido que vem do coração do Senhor, do profundo amor, da profunda bondade de Deus, demonstrada a pecadores miseráveis e pecadores que não merecem nada a não ser a ira. E essa graça, diz Paulo, essa graça de Deus, ela se manifestou, ou ela se tornou visível, essa é a ideia. E quem será que Paulo está pensando aqui? Em quem? Em Jesus. Paulo, ele não diz, mas nós veremos nos próximos versículos, que Paulo é muito claro em quem está dominando o seu pensamento aqui. Quem está dominando o seu pensamento é Jesus. Então, quando ele diz, a graça de Deus se manifestou, ele está olhando para Cristo e a sua obra preciosa em favor dos homens. Na obra de Cristo, na cruz, foi quando nós vimos a graça de Deus se manifestando da maneira mais clara e mais plena aos homens. Veja, Deus sempre foi gracioso. Sempre. Deus foi gracioso quando Ele decidiu criar o ser humano, o homem e a mulher, para viver em comunhão com Ele, foi por graça. Deus foi gracioso quando decidiu não destruir o homem e a mulher, quando esses decidiram caminhar para longe deles. Deus foi gracioso com Abraão, e em manter as suas promessas a Abraão, mesmo quando ele e a sua esposa quiseram dar um jeitinho nas promessas de Deus. Deus foi gracioso com a nação de Israel, mesmo quando ano após ano, e vez após vez, aquela nação se voltava para os deuses pagãos, adulterando espiritualmente. Deus continuou gracioso. Deus foi gracioso com Davi, quando este, tendo pecado gravemente, clamou ao Senhor, e ele estendeu a destra de perdão a Davi. Então Deus sempre foi gracioso, mas a maior manifestação da graça de Deus, da bondade, do seu favor imerecido para pecadores miseráveis como eu e você, foi quando Ele enviou o seu Filho precioso para morrer e entregar a sua vida naquele maldito madeiro. É isso que Paulo diz. Essa é a maior manifestação da graça de Deus. Eu pergunto para vocês, quem aqui tem filhos, você daria o seu filho para morrer por alguém? Você daria o seu filho para morrer não apenas por alguém, mas pelos seus inimigos? Você daria? Eu não. Mas foi isso que Deus fez. Deus entregou o seu próprio filho para morrer por inimigos e pecadores, por gente que vez após vez decidiu caminhar para longe dele. Como diz um comentarista, a graça de Deus é o seu favor ativo, que dá o maior de todos os presentes, a quem merece o maior de todos os castigos. A graça de Deus é o seu favor ativo, que dá o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas, a quem merece o maior de todos os castigos. Essa é a graça do Senhor. E foi isso que Deus fez na cruz. E Paulo diz que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, ou trazendo salvação a todos. Primeiro, essa graça traz salvação, por quê? Como eu disse, ela foi derramada não para gente boazinha. Ela não foi derramada para gente boa. Ela foi derramada para gente pecadora, para gente escrava do pecado, acorrentada aos desejos da carne. A gente que então precisava de salvação.
E é por isso que essa graça de Deus em Cristo traz salvação, para nos livrar dos nossos pecados, das nossas trevas. E essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. A ideia é que essa graça de Deus tem uma abrangência universal. Algumas pessoas pensam que esse texto está dizendo que a graça de Deus, no fim, vai salvar todo mundo. Mas não é isso que a Bíblia ensina, nem o próprio Paulo. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 11, que existem pessoas que estão condenadas. Então ele não está dizendo que todos serão salvos. O que ele está dizendo é que a graça de Deus tem uma abrangência universal. Ela não está restrita apenas a judeus. Ela não está restrita apenas ao povo da antiga aliança. Mas ela tem uma abrangência universal e ela também não está restrita a um grupo específico. Ela não está restrita aos ricos, aos poderosos. Ela está disponível a gente de todo tipo. Como nós vimos no texto passado, esse é o ponto de Paulo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os grupos de pessoas desse mundo. De todas as etnias. De ambos os sexos. De todas as classes sociais. Nós vimos ali Paulo falando no domingo passado sobre os escravos. Então esse é o ponto dele. Essa graça de Deus que foi manifestada de maneira maravilhosa na cruz, ela tem uma abrangência para todos os povos, para todas as pessoas, uma abrangência universal. E é por isso que Igreja Batista Itaipu e Andressa, lembrem-se que esse é o fundamento de toda a obra missionária. O fundamento da obra missionária não é meramente o fato de Deus ter nos mandado pregar o Evangelho. A gente faz porque Deus manda. Mas é ainda mais profundo. O fundamento da obra missionária é que a graça de Deus foi destinada a ser manifestada entre todos os povos, a todos os grupos de pessoas. A pregação do Evangelho deve ser feita a todos os grupos de pessoas. Nós temos o privilégio na nossa igreja de termos várias iniciativas. Nós temos iniciativas para alcançar os árabes, para alcançar agora cubanos, para alcançar ticunas, uma etnia indígena. Temos irmãos da nossa igreja que trabalham para alcançar crianças lá no Cidade Nova. A gente está orando para começar um trabalho dentro do sistema prisional, porque nós cremos profundamente nisso. Deus planejou com que a sua graça atingisse todos os grupos de povos e de pessoas, todos os tipos de pessoas, inclusive albaneses. É por isso que nós estamos enviando a Andressa. E essa é a nossa maior motivação. A graça de Deus tem abrangência universal. Deus enviou Jesus para salvar gente de todo tipo, e de todo povo, de toda etnia. Nós não estamos enviando a Andressa porque ela quer. Não, eu quero ir para a Albânia. Nós não estamos enviando ela porque nós amamos a Albânia, ou porque ela ama a Albânia, apesar de ser verdade. Nós não vamos enviá-la simplesmente porque temos dó e pena das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e a gente tem. Mas essa não é a maior motivação. A nossa maior motivação é que um dia Deus enviou Jesus para comprar e para formar um povo de toda tribo, povo, língua e nação, senhores e servos, homens e mulheres, ricos e pobres, para que de todos esses Deus formasse um único povo. É por isso que nós enviamos. É por isso que nós estamos enviando a nossa irmã. Porque nós cremos que o propósito de Deus envolve alcançar gente de todo tipo e toda etnia. E é por isso, só um parênteses, por isso que todo tipo de preconceito, assim, é abominável dentro da igreja. É abominável. Não existe nenhum grupo de pessoa que não deva ter investidas de anunciar o Evangelho.
Nós temos que anunciar e pregar a mensagem do Senhor. E que privilégio o Senhor nos dá. Que privilégio o Senhor nos dá de nos engajar na evangelização da nossa cidade. De nos engajar na evangelização de outro estado, lá em Minas Gerais. De nos engajar, agora na última assembleia, adotamos um casal de missionários que vai trabalhar lá no meio da floresta amazônica, anunciando o evangelho lá. E hoje teremos o privilégio de também fazermos parte da obra do Senhor do outro lado do Atlântico, lá na Albânia. Esse é um grande privilégio, meus irmãos. E eu quero que os irmãos entendam, nós estamos fazendo isso porque cremos nessa palavra, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, incluindo os albaneses, incluindo eles. Andressa, que essa, minha irmã, seja a sua principal motivação. A graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus para alcançar a gente daquele povo. E você está indo lá para continuar a obra que o Senhor já iniciou. Se a tua motivação estiver baseada só em um amor por aquele povo, se estiver baseada somente na dó e na compaixão, vai chegar um momento que você vai ficar brava com aquele povo. Falar, pastor, eu quero voltar. Não aguento mais esse povo aqui não. Vai chegar momentos como esse. Eu e você sabemos. É por isso que a sua motivação tem que estar centrada nisso aqui. Deus enviou o precioso Filho dele para derramar aquele sangue puro e santo para comprar gente daquele país. E você então faz parte do propósito do Senhor naquela terra. Que essa seja a sua motivação. Que essa certeza da vontade do Senhor te sustente lá. A graça de Deus se manifestou para que gente de todo o povo, de toda a classe social, pudesse ser alcançada. Depois então de olhar para trás e falar sobre a manifestação da graça de Deus, Paulo agora ele vai falar sobre a transformação que a graça produz. Ele vai olhar para o presente, para aquilo que a graça faz nas nossas vidas hoje. Olha o versículo 12. E ele vai dizer que essa graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ele está olhando para a implicação da graça para as nossas vidas. E ele diz que a graça nos educa, a graça nos ensina. Perdão, irmãos, aqui, a graça é pintada como uma professora, que nos ensina certas coisas, que nos educa. Isso é importante. Lembra que eu disse que parece simples? A ideia de que, nós pregamos o Evangelho por causa da graça de Deus. E eu disse, calma, Paulo vai destrinchar. E aqui, ele já continua fazendo isso, nos levando para as profundezas da graça. E ele nos mostra uma coisa. A graça de Deus não veio apenas para perdoar os nossos pecados. A graça de Deus veio para mudar as nossas atitudes também. Veio para mudar as nossas ações. Veio para mudar a nossa vida no presente. E ele diz que essa graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Essa graça, então, nos ensina que nós devemos renegar, renunciar, rejeitar a maneira de viver desse mundo, as paixões desse mundo, a maneira como esse mundo pensa. A graça de Deus nos ensina a nos santificarmos, a não vivermos aos moldes desse mundo. E ele diz também que essa graça, depois de nos ensinar a renegar a toda impiedade, a renegar a todo pecado, a renegar ao mundanismo e a maneira de viver nesse mundo, segundo a visão que as pessoas têm, a visão que as pessoas que não têm Deus têm. Paulo diz que a graça nos ensina a viver então de forma sensata, justa e piedosa. E é interessante porque na língua grega, essas três palavras são advérbios. E elas, cada uma, falam de algum relacionamento. Você vai entender. Primeiro,
Quando ele diz que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, é um advérbio, na língua grega, que fala do relacionamento de um homem consigo mesmo. Do homem e de uma mulher com ele mesmo. E ele diz então que a graça nos ensina a sermos sensatos ou ponderados, a termos domínio próprio, a controlarmos as nossas ações, desejos, impulsos. Essa é a ideia. Depois, ele diz que a graça nos educa a vivermos de uma maneira justa. E essa palavra se refere ao nosso relacionamento com o próximo. Ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E justa aqui significa tratarmos ou termos um relacionamento íntegro e honrado com o nosso próximo. Nós não abusamos do nosso próximo, não defraudamos, mas o tratamos com integridade e amor. Essa é a ideia. Vivermos de maneira justa, tratando os outros com dignidade. A graça faz isso. E por último, a vivermos de maneira piedosa. Se sensato dizia respeito ao relacionamento de alguém consigo mesmo, e justo de alguém com o seu próximo, agora essa palavrinha piedosa diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A graça nos educa então a termos um relacionamento piedoso, ou seja, de amor e submissão ao nosso próprio Deus. É isso que a graça faz. Nós não falamos da graça, irmãos, apenas no sentido assim, olha, nós olhamos lá para a cruz de Jesus e esquecemos que ela tem implicações para o presente. Muitas vezes nós tratamos a graça assim, como se ela tivesse a ver apenas com o passado. Mas Paulo está dizendo, negativo, ela também tem a ver com o presente. E essa graça nos ensina a termos um relacionamento correto conosco, com o nosso próximo e com Deus. Perceba que a graça que perdoa é a graça que transforma. Por isso que alguém que diz que foi alcançado pela graça, mas que não está buscando ou não está demonstrando viver uma vida sensata, justa e piedosa, há de se perguntar se realmente essa graça de Deus está agindo na vida deles. Paulo nos ensina que somos salvos somente pela graça, mas essa graça muda, essa graça transforma. E aí depois de falar da manifestação da graça no passado e da transformação que a graça produz agora no presente, Paulo vai falar da esperança que a graça traz. Ou seja, agora ele vai olhar para frente, para o futuro. E ele diz assim no versículo 13, leia comigo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo está olhando para frente. Paulo agora vai falar da esperança do nosso grande Deus e Salvador. Paulo chama aqui Jesus Cristo de Deus. Ele é divino, nós sabemos, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E esse nosso grande Deus e Salvador, um dia se manifestará em glória. A palavrinha glória aqui é a ideia de resplendor, de majestade, de dignidade. Um dia nós veremos a plena majestade do nosso Salvador, essa é a ideia. Nós sabemos, em sua primeira vinda, nós tivemos vislumbres da glória de Jesus. O seu nascimento milagroso e virginal. Os anjos cantando, os anjos aparecendo aos pastores. Nós vimos a manifestação da sua glória em seus milagres, durante a sua vida, em sua transfiguração. Nós vimos, tivemos vislumbres, mas em sua primeira vinda Jesus veio como servo sofredor. Jesus veio como um servo sofredor, humilde. Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, não para vir reinar em palácios com tesouros e muitos servos, mas enviou Cristo como um servo sofredor, para sofrer e morrer em nosso lugar. Mas Paulo agora está olhando para frente, para a segunda vinda,
Quando então Jesus virá, não mais como servo sofredor, mas como justo juiz e rei de toda a terra. Como justo juiz e rei de toda a terra, e aí veremos a manifestação plena de sua glória. É para isso que Paulo está olhando agora. Ele está olhando lá para frente, ele está olhando para a volta do Senhor Jesus, e ele diz que essa era uma bendita esperança. Olha o versículo. É uma bendita esperança. A ideia é uma esperança que traz bênção. É uma esperança que quem tem é abençoado. É uma esperança que quem abraça e acredita nela é bem-aventurado. Essa é a ideia. E é ou não é verdade, meu irmão? Que esperança melhor há do que saber que um dia tudo que está errado se fará certo? Um dos meus trabalhos como pastor é fazer muitos velórios. E a gente faz velório dos irmãos da igreja, mas às vezes a gente é chamado para fazer velórios de outras pessoas. E às vezes a gente faz velório de um descrente, ou de uma família que não crê no Senhor. E o meu coração assim fica pensando, meu Deus do céu, como será que é para essas pessoas que não têm essa bendita esperança? Que não creem que um dia Jesus voltará e acabará com todo o mal, com a morte, com o pecado, como é? Às vezes eu lembro, antes da minha conversão, às vezes é bom você também se lembrar de antes da sua conversão. Você lembra como era viver a vida sem esperança? Sem ter para quem chorar? Sem ter para onde olhar? Paulo diz que essa esperança ela é bendita. Aquele que tem é abençoado, é bem-aventurado. E a minha aplicação nesse ponto é, meus irmãos, se agarrem nessa bendita esperança. Se agarrem nessa bendita esperança. Ao olharem as catástrofes, as notícias ruins, aos crimes, ao ligar o jornal, traga à sua memória, um dia Jesus Cristo voltará. E renovará esse mundo, ao ver o seu corpo enfraquecendo e definhando, ao ver as doenças chegando. Lembre-se, um dia Cristo voltará e receberemos um corpo renovado e glorificado. Ao sofrer a injustiça, quando pecarem contra você, lembre-se, um dia Jesus voltará e a justiça perfeita será feita, será concluída. Olhe para o futuro e lembre-se, o nosso bendito Rei está retornando, o nosso Senhor está voltando. Andressa, minha irmã, lembre-se disso. Lembre-se disso. Eu não sei se você verá o fruto do seu trabalho. Eu não sei. Muitos missionários gastaram as suas vidas sem ver o fruto do seu trabalho, sem ver uma única conversão. Mas eles continuaram e gastaram a sua vida porque eles olhavam para frente. E eles olhavam para a promessa de Apocalipse, de que quando Jesus voltar, haverá um povo reunido diante dele. Um povo de todas as nações. Que você possa olhar então para esse grande dia e se lembrar, o meu ministério faz parte disso. O meu ministério faz parte do propósito do Senhor, de juntar naquele último dia, diante do trono da glória, gente que fala toda a língua, gente de toda etnia, gente de toda a nação. Como eu li em certo lugar, missões é esperança em ação. Missões é esperança em ação. E uma outra aplicação aqui, para você, Andressa, e para nós meus irmãos, evangelizem com essa bendita esperança. Falem de Jesus usando essa verdade. Às vezes a gente fala assim, eu não evangelizo porque eu não sei falar de Jesus. Você não vai ter mais essa desculpa a partir de hoje. Usa disso. Certa vez eu estava conversando com a Catarina e o Henrique,
fazendo o culto doméstico e a gente estava lendo a história que fala dos novos céus e da nova terra, se não me falha a memória. E aí ela disse: papai, o que é isso? Eu falei: filha, é um novo mundo de Deus, que não vai ter pecado, não vai ter choro, não vai ter machucado, não vai ter homens maus, não vai ter bandido. E aí eu virei para ela e perguntei: filha, você quer viver num mundo como esse? Aí ela disse: eu quero. E a pergunta é: quem é que não quer? E aí eu pude evangelizá-la e eu disse: filha, somente aqueles que amam a Jesus e creem nele é que poderão entrar nesse mundo. Olha só, olha só. Fale disso para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão enfrentando lutas. Ensinem a elas sobre a bendita esperança que nós temos. Falem desse Senhor que um dia voltará. Fale desse Senhor que um dia voltará. Sabe por quê? Porque todos nós, crentes ou ateus, toda pessoa desse mundo sonha e espera um mundo melhor. É ou não é verdade? Quem não quer viver em um mundo sem sofrimento? Quem não quer viver em um mundo pleno? Então, quando nós evangelizamos com essa bendita esperança, nós estamos tocando em algo que todos desejam, que todos anseiam por um mundo onde crianças não morrem, onde não existe câncer. Todos anseiam por um mundo onde você pode dormir em paz, onde uma mulher pode andar à noite na rua sem ter medo. Todos anseiam por um mundo assim. E esse mundo vai vir. E esse mundo virá. E a nossa mensagem é dizer para as pessoas que elas podem entrar nesse mundo se elas se renderem ao grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Então, igreja, evangelize com essa bendita esperança. Andressa, use dessa bendita esperança para evangelizar, para falar àquele povo sofrido, povo que ficou muitos anos debaixo do comunismo, povo que enfrenta muitos problemas sociais. Aproveite disso para dizer para eles que um dia Jesus vai fazer tudo reto, e que eles podem experimentar desse mundo novo, se crerem nele e se renderem a ele. Mas Paulo continua, ele já olhou para trás, falando da manifestação da graça, ele já olhou para o presente, falando da transformação que a graça produz, ele já olhou para o futuro, falando sobre a manifestação futura da graça, a esperança que a graça traz. E agora Paulo, ele vai dizer qual é o propósito da graça, o porquê que Deus derramou da sua graça sobre nós. E olha o que ele diz no versículo 14, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja, ele deu, Jesus Cristo, a si mesmo por nós, a fim de, com o propósito de, ele está falando de um objetivo, do porquê Jesus se entregou. E ele diz que Jesus se entregou então para nos remir de toda a iniquidade. A ideia, a palavrinha remir aqui, é a ideia de libertar, de nos libertar, de quebrar as correntes. E ele diz também de purificar. Então Jesus se entregou por nós para nos remir, nos quebrar as correntes que nos prendiam e nos purificar, nos lavar. A imagem aqui é mais ou menos a de alguém maltrapilho, preso em correntes, mas que então Jesus vem, por graça e amor, quebra essas correntes e dá novas vestes para essa pessoa. É isso que, essa imagem que o texto suscita aqui para nós. Jesus morreu para nos remir e nos limpar, e formar para si mesmo um povo. Formar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Essa é uma linguagem do Antigo Testamento. É assim que Deus se referia à nação de Israel.
Quando Deus libertou a nação de Israel do Egito, da escravidão do Egito, ele disse, olha, Moisés disse, Deus está transformando vocês em um povo exclusivamente dele. E agora Paulo pega essa linguagem para se referir à igreja, para mostrar que agora a igreja é o Israel de Deus. Deus não tem mais dois povos, Deus tem um povo, e esse povo é formado de judeus e gentios que creem em Cristo. Deus então, agora tem um povo, a igreja, exclusivamente dele, exclusivamente dele. E aqui, isso é interessante e muito pertinente para nós no culto de hoje, porque um culto de envio missionário também é um culto de despedida, não é? É um culto de despedida. Hoje nós vamos nos separar fisicamente de uma irmã, mas não em espírito. Não. Ela vai servir na igreja lá na Albânia, e nós vamos continuar servindo a Deus na igreja aqui do Brasil. Mas não existem duas igrejas, existe apenas uma igreja. Existe apenas um povo lavado e comprado pelo bendito Redentor, Jesus Cristo. Então, por mais que nós estamos enviando a nossa irmã, e nós estamos nos despedindo dela, nós ainda fazemos parte do mesmo povo. Andressa, você não estará sozinha. A igreja da Albânia não estará sozinha, porque não existem 2, 3 ou 4 igrejas, existe somente uma igreja. Deus só tem um povo, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E ele diz ainda que esse povo é um povo dedicado à prática de boas obras. Deus manifestou a graça em Jesus para remir e purificar um povo, ou seja, para libertá-los e lavá-los, e formar essa nação, esse povo, dedicado à prática de boas obras. A palavrinha dedicado aqui, ela traz a ideia de entusiasmado. O povo de Deus é um povo entusiasmado, um povo dedicado à prática de boas obras. Ou seja, Deus não nos salvou, Paulo está dizendo, para ficarmos de braços cruzados, para esquentarmos o banco da igreja. Deus nos salvou para nos dedicarmos às práticas das boas obras, a sermos zelosos de boas obras. E o que são boas obras? Tudo aquilo que fazemos obedecendo a Deus. Boas obras são tudo aquilo que fazemos obedecendo à vontade de Deus. Nós estamos fazendo uma boa obra quando obedecemos ao Senhor, deixamos de lado outros planos que tínhamos e viemos aqui adorar o Senhor. Nós praticamos boas obras quando estendemos as mãos aos necessitados. Nós praticamos boas obras quando expressamos um caráter transformado e vivemos de maneira justa, sensata e piedosa. Nós praticamos boas obras quando ofertamos na igreja ou para um missionário, quando dirigimos a nossa família em oração, ou seja, tudo aquilo que Deus ordenou. A igreja tem que estar dedicada e zelosa para cumprir a vontade de Deus, para continuar praticando a vontade de Deus. Esse é o propósito para o qual Deus te salvou, meu irmão. Deus te salvou para que você vivesse uma vida dedicada às boas obras, dedicada a obedecê-lo, dedicada a fazer o que Ele manda. E agora Paulo ele conclui, dirigindo uma palavra direta a Tito. E a conclusão do texto está no versículo 15, e ele diz assim: ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Paulo diz para Tito continuar então pregando isso para aquela igreja. Se a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, então ela havia se manifestado Salvador à igreja de Creta, ao povo de Creta. Se a graça de Deus transforma a nossa maneira de viver aqui agora, então Tito deveria gastar a sua vida ensinando aquele povo as implicações da graça no nosso viver diário. E ele diz para que a igreja não desprezasse Tito. Tito provavelmente era novo para os padrões daquela época.
E ele diz que Tito deveria pregar isso com toda a autoridade. Com toda a autoridade. Que autoridade? Autoridade divina. Irmãos, é por isso que nós dizemos aqui, quando alguém sobe aqui no púlpito e anuncia a palavra de Deus, quando um pastor anuncia a palavra de Deus, se ele é fiel ao texto, é o próprio Deus falando. É a autoridade divina que acompanha, não o pastor, mas a palavra pregada, a palavra anunciada. Quando um professor dá aula, um palestrante palestra, um político discursa, um juiz fala, ele carrega certa autoridade. Ele carrega certa autoridade. Mas quando um presbítero ou um pastor anuncia fielmente a palavra de Deus, ele carrega não uma autoridade humana, mas a autoridade divina. É o Senhor anunciando a sua palavra. É por isso que uma pregação não é como escutar algo comum. Não é como escutar uma palestra. É como, se o pastor é fiel à palavra, é como escutar o próprio Deus. E aqui nós vemos um ponto interessante. A missão da igreja envolve discipulado. E nós precisamos nos lembrar disso. Essa é a aplicação desse ponto. Lembrem-se que a missão da igreja envolve discipulado. O que é discipulado? A nossa caminhada cristã. É o caminho de seguir a Cristo. Paulo está dizendo assim para Tito: Tito, pega essas pessoas que já foram evangelizadas e continue as ensinando nos caminhos do Senhor. Às vezes a gente vê uma dicotomia dentro da discussão sobre a missão da igreja. Pessoas que dizem assim, não, a missão da igreja é só pregar o evangelho. Não, esse é o início da missão. Lá em Mateus capítulo 28, na grande comissão, Jesus diz, vão e façam discípulos. Evangelizar é o primeiro passo. Segundo Jesus, eu não posso evangelizar e dizer assim, ó, meu irmão, agora tchau e benção. Não. Eu preciso, segundo Jesus disse, ensinar a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. A missão da igreja é sim pregar o evangelho, mas continuar ensinando esses que se renderam a Jesus, a como eles devem viver aqui e agora, como discípulos do Senhor. Ou seja, então, envolve enviarmos mais missionários, plantarmos novas igrejas, formarmos novos pastores, para que o povo de Deus seja ensinado nos caminhos do Senhor. Para que o povo de Deus seja ensinado na doutrina do Senhor, para que as falsas doutrinas sejam extirpadas, e para que o povo de Deus seja encorajado. Nós precisamos de encorajamento, irmãos. Nós precisamos de pessoas levantadas pelo Senhor para nos dizer o caminho que devemos andar, para nos relembrar daquilo que o Senhor disse e mostrar as implicações daquilo para as nossas vidas. É por isso que hoje nós estamos enviando uma missionária. Ela não vai ser pastora, a gente sabe que isso é contrário à Escritura, mas ela vai lá para ensinar e auxiliar no trabalho de evangelização e discipulado. E é por isso que eu digo para você, minha irmã Andressa, evangelize e evangelize muito, mas gaste muito do seu tempo discipulando aqueles novos convertidos. Discipulando aquelas irmãs, mostrando para elas como é viver à luz do Evangelho, mostrando para elas como é obedecer ao Senhor em todas as áreas da vida, no relacionamento, na sexualidade, nas finanças, na igreja. Invista na vida daquelas pessoas. Esteja disposta a gastar os seus anos. A gastar os seus anos. Invista nelas, algumas vão ser mais desafiadoras do que outras. Algumas vão te abandonar no meio do caminho. Algumas vão te ferir. Algumas vão fingir ser ovelhas quando são, na verdade, lobos. Mas lembre-se, o Senhor tem ovelhas naquele lugar. E Ele quer não apenas que você evangelize,
mas que você as discipule e as ensine no caminho do Senhor. As ensine na doutrina do Senhor. E aqui eu me volto para a nossa igreja e para aqueles que me ouvem nesse momento. Onde estão aqueles que, como Tito e como Andressa, se levantarão como porta-vozes do Senhor? Onde estão? Onde estão os futuros pastores que gastarão as suas vidas cuidando e pregando ao rebanho do Senhor? Onde estão os futuros missionários e missionárias? Aqueles que têm uma convicção firme de que o Senhor tem muito povo espalhado por esse mundo e eles querem entregar a sua vida para que esse propósito seja atingido. Onde estão aqueles que querem impactar os seus trabalhos, as suas escolas, as suas faculdades com o Evangelho do Senhor? Que querem gastar a sua vida anunciando essa graça maravilhosa? Onde estão? Irmãos, Deus tem um propósito para esse mundo. Deus tem um propósito. Deus tem muito povo espalhado por essa cidade, por esse país, por esse mundo. E eles precisam ser alcançados e pastoreados, ouvindo a mensagem do Senhor e como eles devem viver à luz disso. Todos nós somos parte disso. Todos nós que ouvimos aqui temos a nossa responsabilidade. Responsabilidade de anunciarmos a mensagem do Senhor. Mas Deus separa especialmente alguns dentre os seus filhos para se dedicarem especialmente a essa obra, capacitando-os com dons de pastoreio ou chamando-os para serem missionários como proclamadores da palavra do Senhor. E a nossa oração é que nós tenhamos muito mais desses cultos aqui que nós temos hoje. Muito mais. A minha oração é para que pais orem assim pelos seus filhos. É uma oração difícil. O nosso desejo é que você que está me ouvindo possa se perguntar de vez em quando: o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha vida? A nossa irmã Andressa, abandonou uma carreira promissória na engenharia. Muitos disseram que ela estava louca, não é? Até hoje dizem. Abandonou um futuro promissor na sua área, aos olhos desse mundo, né? Promissor aos olhos desse mundo. E alguns poderiam dizer assim: ela é doida. Até alguns de nós aqui. E agora, sozinha, ela vai cruzar os mares para ir pregar na Albânia. Você já lembra daqueles filmes da máfia albanesa, você já fica com medo, né? Mas ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu obedecer o Senhor. Ela escolheu ser dedicada às boas obras. Deus não morreu para que nós fôssemos dedicados às boas obras, ou seja, obedecêssemos à vontade dEle. Ela escolheu a melhor parte. Por isso, a nossa oração, a minha oração, como pastor dessa igreja, é pedir para que cada um de nós também escolha a melhor parte. Escolha obedecer ao Senhor. Se o Senhor está te chamando para ir para outro lugar, amém. Se o Senhor está te chamando para dar um passo de fé e começar a ser luz, já deveria estar sendo, né? Mas começar agora oficialmente a ser luz no seu trabalho, na sua escola, comece, irmãos. Pregue o Evangelho, anuncie para as pessoas que Jesus está voltando. Jesus está voltando. O noivo está vindo. E quando aquela porta se fechar, já não vai adiantar bater. Já não vai adiantar bater. Anuncie a palavra do Senhor. Sejam proclamadores do Evangelho, discipuladores de novos convertidos, dos irmãos aqui da igreja, os mais velhos com os mais novos, os homens com os moços, as mulheres mais velhas com as moças jovens, e assim, um ajudando o outro a caminhar no caminho de Jesus.
Porque um dia, meu irmão, o Senhor Jesus vai voltar, e aí não vai ser mais necessário isso. Um dia, Jesus vai voltar, e não vai ser mais necessário enviarmos missionários, porque todos os eleitos do Senhor terão sido alcançados. Um dia não será mais necessário pastores. Um dia não será mais necessário sentarmos e ouvirmos da boca de outros a palavra do Senhor, porque quem nos pastoreará é o próprio Jesus. Um dia nós não vamos mais chorar as lágrimas de nos despedirmos de uma irmã querida. Um dia, tio Valcir e tia Cleonice, não vamos mais chorar da preocupação da nossa filha, quer dizer, da filha de vocês, estarem indo para o outro lado do mundo. Não vai ter mais isso. Porque um dia Jesus vai voltar, e estaremos todos juntos, reunidos, adorando o Cordeiro que foi morto. Um dia não vai ser mais necessário evangelizar, meu irmão. Um dia não vai ser mais necessário participar da ceia. Porque o nosso Senhor vai voltar para nos buscar. Vai voltar para renovar esse mundo. E então seremos um só rebanho, com um só pastor, vivendo em um mundo renovado por Ele. Por isso, Andressa, minha irmã, gaste sua vida por Jesus, vale a pena. Já valeu até aqui, né? Vale a pena. Spurgeon disse certa vez para os vocacionados ao ministério pastoral: se Deus te chamou para a pregação da palavra, não se contente em ser rei em nenhuma nação desse mundo. A ideia dele é dizer que não há nada mais glorioso do que anunciar a palavra de Deus. E eu faço uma aplicação e um paralelo com o missionário. Não existe nada mais glorioso nesse mundo do que anunciar a palavra de Deus. Continue firme no chamado do Senhor para a sua vida. Cristo é digno, Cristo é digno. Certa vez, um grupo de missionários, na verdade 2 missionários, queriam alcançar uma ilha específica, alguns séculos atrás. Essa ilha tinha um dono, e ele não permitia que missionários entrassem naquele lugar. Ele só permitia que ele ou os seus escravos pudessem morar naquela ilha. E então aqueles 2 jovens, 2 homens, fizeram algo inimaginável. Eles foram e se venderam como escravos àquele senhor. Eles disseram: nós queremos alcançar aquele povo. Nós queremos alcançar aquela ilha. Eles foram e venderam a sua liberdade. E ali na hora da despedida, no porto, irmão, você consegue entender? Eles não estavam dando tchau para o verem daqui a 2 ou 3 anos, para os verem daqui a 2 ou 3 anos. Eles não estavam se despedindo de sua família, para que daqui talvez a 10 anos eles retornassem. Não há nada de errado com isso. Mas a despedida era para sempre. Eles seriam vendidos como escravos. Eles estavam se despedindo de uma vez por todas de suas famílias, de sua liberdade, de sua terra natal. E diz a história que quando eles estavam saindo do porto no navio, eles olharam para trás e disseram assim: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa da qual ele é digno. Receba as nossas vidas. Receba o nosso chamado. Nós queremos honrar e glorificar o Cordeiro até que Ele venha, até que Ele volte, até que todos nós estejamos reunidos diante do pé do Cordeiro, o adorando para todo sempre. Mas até que esse dia não chega, nós continuamos pregando. Até que esse dia não chega, nós continuamos orando. Até que esse dia não chega, nós continuamos enviando missionários. Até que esse dia não chega, nós continuamos chorando,
E até que esse dia não chegue, até que esse dia se apresente para nós, até aquele dia em que Jesus voltar, nós vamos continuar firmes no propósito do Senhor, orando e pedindo a graça de Deus, participando dos meios de graça, enviando missionários, orando para que Deus levante no nosso meio, pastoreando o povo do Senhor e participando da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato missionário. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que, do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor é evangelística. Porque quando nós participamos dela, nós anunciamos a morte do Senhor, essa graça que se manifestou até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Cristo se manifeste em glória. A ceia, então, é muito propícia para um culto missionário. Porque a ceia, ela nos lembra da manifestação da graça. A obra da cruz de Jesus Cristo. A ceia nos lembra da transformação que a graça produz, da santidade de vida que nós devemos agora manifestar. A ceia nos lembra da esperança, daquele grande dia em que Jesus voltar. E a ceia nos lembra do propósito da graça, de Deus formar um povo dedicado às boas obras, entusiasmado em obedecê-lo. Por isso nós vamos encerrar esse momento agora da pregação com a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor só vai existir enquanto existir missão. A ceia do Senhor só vai existir até aquele último dia em que Jesus voltar. A ceia do Senhor só vai existir até aquele dia em que todos nós, aqui da igreja de Foz do Iguaçu, e também aqueles que Deus irá alcançar por meio da Andressa, estaremos todos juntos em uma só congregação, diante do pastor das nossas almas. Por isso...